Por que eu não consigo conquistar as coisas na minha vida? Então hoje nós vamos conversar sobre o arquétipo de Marte. Marte é o planeta no nosso mapa astral que faz as conquistas daquilo que nós escolhemos, que é aquilo que nós decidimos que queremos. Então todas as escolhas no nosso mapa são feitas por Vênus. É Vênus quem avalia para nós o que é bom na nossa vida. E Marte vai atrás para conquistar, né? Tanto Vênus quanto Marte, eles têm um arquétipo que é chamado de Puer, ou seja, ele é um arquétipo jovem. São dois arquétipos que focam no aqui e no agora, né? São muito ligados ao corpo, cada um da sua maneira. E Marte tem a ver com a ação, com o fazer, né? Então pessoas, homens principalmente, que são conectados com a energia de Marte, que tem como arquétipo principal a energia de Marte, são pessoas extremamente voltadas para o corpo, disciplina, hierarquia, trabalhar, fazer, né? São pessoas que não gostam, que não têm assim alegria, prazer, foco em pensar, em montar estratégia, em qualificar o trabalho que fazem, né? Então são pessoas assim que eles acham que, por exemplo, assim, se eu preciso aumentar a minha renda, eu vou trabalhar mais. E às vezes a questão não é trabalhar mais, é saber trabalhar corretamente, né? Trabalhar, qualificar esse trabalho, né? Você já sabe fazer às vezes uma profissão e você consegue agregar em cima dessa experiência profissional um estudo que consiga trazer mais rendimento, né? Ao invés de ter 2 empregos, né? Por exemplo. Então ele é um arquétipo voltado para o corpo, para o fazer, né? E a nossa sociedade hoje tem entendido muito o arquétipo de Marte apenas como guerra, lembrando que existe uma diferença básica entre Marte e Áries, né? Marte é a versão romana, né, do arquétipo, e Áries é a versão grega, né, do arquétipo. O arquétipo de Áries, se a gente focar mais na energia de Áries, ela é uma energia voltada para a proteção daquilo que é meu, para cuidar daquilo que é meu. Áries, apesar de ser briguento, sempre foi nas 2 mitologias, né? Mas Áries era muito mais protetor do seu povo, era muito mais cuidador, né, do que era seu. Já Marte não, Marte, por entrar em uma sociedade como a romana, que era focada na guerra, realmente foi ali que ele ganhou o grande destaque, né? Dentro da cultura romana foi onde ele ganhou o destaque de um deus importante, porque era uma civilização muito bélica, era uma civilização muito guerreira. Então eles invocavam muito esse deus, ao contrário dos gregos, que eram extremamente intelectuais, né? E que apenas reconheciam que essa energia existia, reconheciam que a energia masculina existe, está ali, mas não ficavam invocando desta maneira, né? Então se nós for olhar, por exemplo, quais são as profissões onde tu encontra muito esse arquétipo de Marte atuando nos homens, né? Por exemplo, policiais, pessoas que estão no exército, às vezes eles não são o arquétipo de Marte, mas eles, por estarem no exército, por estarem servindo, eles estão em contato direto com a energia de Marte, né? Porque ali é onde ele se manifesta, né? No exército realmente é onde o Marte está presente de uma forma muito direta e objetiva, né? E esse arquétipo ele tem algumas características interessantes. Ele é o arquétipo que está sempre fazendo, está sempre executando, está sempre trabalhando. Ele não gosta de parar, ele não gosta de ficar sentado ou ficar longos períodos, por exemplo, um ano inteiro, estruturando, pensando, imaginando, dialogando para fazer algo dar certo, sabe? É uma energia assim que precisa pensei e fazer, pensar e fazer, pensar e fazer, sabe? Então ele é uma energia muito incompreendida nos nossos dias hoje, justamente por isso, né? Porque ele também um dos arquétipos que ele uma das formas de mostrar esse arquétipo, né? Muitas vezes é o arquétipo do ogro, né? Filmes como A Bela e a Fera ou Shrek, né? Que mostram essa energia masculina bem rústica, bem primitiva, né?
não se vê tanto assim tão forte hoje em dia, mas tu encontra ainda, por exemplo, atletas profissionais também são estão manifestando muito fortemente essa energia de Marte, né? E o pessoal da academia, dos esportes de um modo geral também ativam muito. A pessoa que tem esse arquétipo como arquétipo central, o homem principalmente, ele precisa estar constantemente se exercitando, porque é uma energia muito forte que flui pelo corpo, e se essa pessoa não colocar essa energia para extravasar de alguma maneira com atividade física, ele vai para o outro lado, que é o lado da sombra, que é o lado negativo, né? E ele acaba fazendo com isso que venha o pior para fora, né? Então, assim, nós estamos falando de um arquétipo que precisa estar constantemente em movimento. Existem algumas características do lado negativo, né? Eu mencionei isso já no vídeo de ontem, também do Instagram. O arquétipo de Marte, ele trabalha muito fortemente a questão do trabalho, né? É uma coisa assim de trabalhar. O problema é que quando a pessoa é regida por esse arquétipo, ele pode muitas vezes não conseguir enriquecer, pode não conseguir prosperar, porque ele entende que ele precisa trabalhar ao invés de pensar estrategicamente a profissão dele, né? Então, assim, outra coisa muito comum, porque é um arquétipo voltado para a guerra, né? É muito comum quem é regido por essa energia ou está em um ambiente onde essa energia é forte, a paranoia com inimigos, tá sempre achando que tem um inimigo, tá sempre procurando um inimigo, tá sempre fazendo um inimigo, precisa disso. Se a pessoa tiver com o arquétipo no lado sombra, né? Lembrando disso, no lado negativo, no lado desafiador da energia, né? Ele tem a síndrome do herói, ele acha que ele tem que se sacrificar pelos outros, sabe? Então ele vai trabalhar uma vida inteira, nunca vai ganhar um salário alto, porque ele tem que trabalhar, e o trabalho que ele consegue é aquele trabalho ali que paga pouco, mas ele vai trabalhar a vida inteira e vai sustentar a família com aquele pouquinho, e ele vai virar o herói, aquele que se sacrifica, né? Eu tô acentuando aqui as características negativas, e depois a gente vai falar também sobre como trabalhar isso de uma forma inteligente, tá? E também uma das grandes sombras do arquétipo de Marte é a questão da vadiagem. O homem Marte, a pessoa que tem a energia de Marte muito forte em si, ele detesta procrastinar, ele detesta parar, ele detesta ficar sem fazer nada, ele não consegue sentar uma hora e assistir TV, por exemplo, ou muito menos ele vai conseguir ficar uma hora sentado e ler um livro, né? Porque o oposto complementar de Marte é Apolo. Apolo é o arquétipo do cara que estuda, é o arquétipo dos estudantes, é o arquétipo da universidade, é o arquétipo do conhecimento. E para o homem Marte, esse negócio de ficar estudando, ficar lendo, é vadiagem. Então ele não consegue ser muito na parte assim intelectual, ele não se aprofunda muito, ele não vai muito, ele pode até fazer uma faculdade, ele pode até fazer, mas muito bem focado para dar o resultado na profissão, sabe? Ele não vai ficar estudando por prazer de estudar. E o Apolo é a grande sombra dele, né? Porque o homem Marte valoriza muito o corpo e o homem Apolo é muito do intelecto. E aí tu diz assim, e agora? O que eu faço, né, com esse arquétipo? Eu tenho ele, ou ele é forte em mim, o que eu faço, né? Então, primeiramente, aprender a desenvolver a parte estratégica. Isso requer, tudo que a gente vai desenvolver do zero, requer que a gente faça um esforço, né? Então, se eu só trabalho, agora eu vou aprender a pensar, eu vou aprender a desenvolver estratégias, isso requer paciência, isso requer treino, tá? E para quem tá com ele preso na sombra, que se identificou com algum desses itens que eu listei aqui, existe a constelação familiar, né? Eu falei do lado negativo,
né, do lado desafiador, mas existe também o outro lado, que às vezes o nosso Marte ele está travado dentro do nosso mapa por uma série de características. Às vezes tem muito aspecto tenso no nosso mapa astral em cima de Marte e a gente não consegue conquistar as coisas na vida, né? Trabalho e não vai para lugar nenhum. Então a gente pode constelar, usar a ferramenta chamada constelação familiar e constelar esse masculino dentro de mim. Por que o masculino está travado dentro de mim? Por que ele não flui? Por que ele está sendo usado até de forma errada, né? E ali na constelação familiar nós vamos ver na prática, com os bonequinhos ou com pessoas, conforme a gente constela, o que está acontecendo. Às vezes no campo familiar masculino, né, teve uma cisão com a figura masculina, ou foram, como é que se diz assim, travados pelo feminino nas gerações anteriores. Existem, cada constelação é única, mas ele está travado e essa ferramenta destrava, traz para a luz, e aí você vai começar a conseguir conquistar o que você deseja. Se você gostou desse tipo de conteúdo, segue a página para